Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mentes Imobiliárias Podcast. E hoje eu estou aqui com a doutora Érica Lócio. Tudo bem, Érica? Olá, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui no seu podcast, no Mentes Imobiliárias. Realmente uma honra e muito satisfeito em poder fazer esse bate-papo aí com seus seguidores. Muito obrigado. A honra é toda minha. E nesse momento, deixa eu dar uma breve introdução aqui sobre você. Então, a doutora Érica Lócio, ela é advogada, é especialista em direito imobiliário. Ela é sócia da Lócio Bismarck Advogados. Pronunciei certo? Bismarck? Isso mesmo, né? Perfeito. É isso. Perfeito. Você também, Érica, você é diretora do SESD, tá? Inclusive, o SESD é o Centro de Estudos do Direito Imobiliário. Então, um dos pontos ali do SESD é promover treinamentos de alta qualidade e treinamentos presenciais. Então, e online também, né? Vocês já tiveram um treinamento online. Eu tive a honra de já participar de ter participado de dois treinamentos. Você também é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, aqui de Pernambuco. E, assim, tem um currículo aí totalmente especializado aí em direito imobiliário. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez a Aumentes Imobiliárias Podcast, tá? Ótimo, que E maravilha. Assim, quando vejo pessoas como você pensando no mercado imobiliário de uma forma não é vanguardista, mas de uma forma atualizada e sempre se preocupando com essa atualização mesmo, da pessoa estar antenada, não só com a questão é, do da informática em si, do AI, das total, AIs, total. enfim, que hoje é tão necessário para todas as carreiras, né? Mas em se especializar. Acho que quanto mais especializado nós somos, a gente consegue vender um produto de uma forma de excelência, com excelência para nosso cliente. E aí Perfeito. fideliza aquele cliente, né? Então, isso aí, quando eu vejo jovens como você, empreendedor, eu assim, sou fã realmente e quantas vezes eu puder estar perto e apoiar, eu com certeza não vou medir esforços. Não, muito obrigado, de verdade. Fico muito feliz de ouvir isso. E a ideia é essa, né? A ideia é trazer essa atualização, trazer esse conteúdo e também, principalmente, a sua carreira, o seu exemplo de sucesso dentro do mercado imobiliário. Você é a primeira profissional que a gente entrevista aqui, que não é diretamente corretora, né? Hoje, assim, Tá, Então, mas é uma área extremamente importante também dentro do mercado do mercado. imobiliário e que é uma área pouco ainda, que ainda precisa de espaço, realmente, para ser falado, né? Na E verdade, sabe, Paulo, que eu sempre gosto de dizer é que o mercado ele tem que entender. A gente tem que entender, os profissionais que atuam no mercado imobiliário têm que entender que o mercado é uma engrenagem, que ele começa lá com o construtor, incorporador, enfim, com o investidor, e que termina, que tem a ponta lá, chave, é o corretor de imóveis, que vai estar vendendo o produto daquele construtor, daquele incorporador, daquele total, investidor que comprou, não é? Mas que naquela intermediação, né, naquele meio, existe toda uma cautela jurídica que não é da seara do corretor, nem é da seara do incorporador. É óbvio que o incorporador, as empresas, as imobiliárias, até o investidor, por certo, eles vão ter advogados. Mas se o corretor ele não se furtar de ter como seu parceiro um advogado especializado na área de direito imobiliário, ele vai estar entrando e assumindo uma responsabilidade que não é dele, entendeu? Então total. entender que a gente trabalha em parceria, entendeu? A gente tem que trabalhar em parceria e entender que o advogado ele precisa do corretor, tal como o corretor também precisa do advogado. Quanto mais a gente estiver conectado, né, mais vai haver essa prestação de serviço por excelência ao cliente.
Perfeito, perfeito. E no final das contas, todo mundo ganha, o cliente ele tem uma assessoria melhor, com mais qualidade, enfim, a ideia é essa, né? Perfeito. E Exato. aí tem muita coisa para a gente conversar sobre a sua carreira, sobre a sua vida profissional, né? E aí Uhum. é o seguinte, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte. Você tem uma carreira assim muito robusta, especializada em direito imobiliário. Eu queria entender como é que isso começou, o que é que lhe atraiu para essa área? Foi uma área que você já começou ali, ou você, enfim, conta para a gente como é que começou a surgir esse interesse e essas especializações dentro do direito, né? Imobiliário. Eu sempre digo que o advogado ele sai da universidade como a grande maioria dos profissionais que não sabe o que fazer, né? Sim, Olha sim. para um lado, olha para o outro e diz: estou perdido, Jesus, né? Advoguei em grandes escritórios, comecei num grande escritório aqui de Recife, com demandas de massa, massificado, o que isso me deu uma robustez na prestação de serviço jurídico e advocacia mesmo de massa, de saber estar numa audiência, despachar um processo com o juiz, analisar processo, fazer defesas, porque esse é o mecanismo que o advogado se utiliza, né? De analisar Total. contratos, fazer pareceres, enfim. Passei por 5 anos nesses dois escritórios e no final assim, demanda de massa, você sabe, esses escritórios de massa acabam você ficando um pouco cansada, né, do Total. trabalho, né, um pouco esgotada daquele trabalho, e foi quando eu reencontrei o meu sócio atual, que também é meu esposo, virou meu esposo depois, Augusto Lócio, e ele disse, não, eu estou abrindo um escritório e tal, então vem, vamos tentar um escritório nosso? E aí eu disse, ó, na época eu morava com os meus pais, não tinha filhos, então é a hora de eu De se tentar arriscar. É. empreender, de me arriscar, né? E aí fui, né? Começamos o escritório em 2008, né? Na época, e aí foi quando o direito imobiliário entrou na minha vida, em 2008. Olha. Por quê? Porque, na verdade, o direito imobiliário sempre foi da minha vida, mas ainda era vamos dizer assim, um paradigma muito machista. Infelizmente, depois de 20 anos, eu ainda estou aqui dizendo a mesma coisa. Ainda tem um paradigma muito machista. E apesar da pessoa que mais me amava nesse mundo, que era meu pai, saber que eu tinha competência, ele nunca quis me ver naquela posição de advogado imobiliarista, porque achava exatamente que eu ia passar por situações que ele não queria ver uma filha passando, tá? Mas eu sou daquelas que me jogo e arrisco, e eu acho que empreender é isso, é a gente, se a gente não tiver essa vontade de arriscar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Né? Total. Então, nesse sentido, a gente ia. E por que eu digo isso? Porque papai era presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis na época, e foi quando a gente assumiu, né, uma parte, né, de fazer algumas adjudicações dos imóveis que eram adjudicados pela Caixa, né? E os corretores faziam a venda direta ou por meio de leilão desses imóveis ocupados e nós fazíamos o serviço jurídico de realizar a desocupação desses imóveis. Entendo. Realizamos mais de 500 desocupações, que realmente precisa de ações judiciais nesse sentido. E fomos tomando gosto, né, obviamente pelo direito imobiliário como um todo, entramos na. Aí foi quando abriu a primeira especialização em direito imobiliário aqui em Pernambuco, pela Universidade Federal, e fizemos essa pós-graduação lá com profissionais aqui do mercado, como o professor Ivanildo Figueiredo, que é do 8º Cartório de Notas, né, Ivanildo Figueiredo, enfim, outros tabeliães e registradores que eram professores, advogados mais
renomados, vamos dizer, que já tinham mais tempo de mercado. Então, realmente, bebemos da fonte do direito imobiliário, né? Então, fomos seguindo nesse viés e cada vez mais se especializando. Por quê? Porque a gente sempre teve no nosso escritório a meta, vamos dizer assim, a gente só vai ser reconhecido no momento em que, quando pensarem em direito imobiliário, pensarem na gente. E a gente só consegue mostrar e fazer com que a pessoa pense na gente, quando fala em especialista em direito imobiliário, simplesmente por meio do conhecimento, né? A gente passar segurança para o cliente da gente, a gente mostrar que resolve a demanda do cliente da gente. E exatamente isso foi por meio dessas especializações e de tantas outras que fizemos também em São Paulo e por aqui, fazendo sempre também necessário esse network com todo o mercado, sejam corretores, sejam incorporadores, construtores, imobiliárias, todo o mercado a gente foi fazendo essa rede, não é, de conhecimentos. Foi quando em 2015 Augusto assumiu a presidência da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e na época eu saí um pouco até da comissão, apesar de ser membro da comissão, eu não poderia estar em nenhuma posição de diretoria da comissão, porque ele era o presidente, então eu não poderia estar em nenhuma posição de diretoria, mas eu me afastei porque foi quando eu tive minha segunda filha. E, assim, a mulher no direito imobiliário ainda é, até nessas questões, um pouco mais olhada de uma forma assim, não, você fica no executivo, que você não precisa estar no comercial ali, negociando, porque é mais fácil por conta da criação dos filhos, por conta da casa, enfim, das 1001 tarefas que a nós nos vamos dizer, impostas assim pela sociedade, não é? Mas mesmo assim eu sempre quis sair fora da caixa. Eu digo, não, mas eu quero estar em mesa de negociação. Por quê? Porque minha opinião é tão importante quanto a sua. Mas isso aí, enfim, eu passei por situações terríveis, né? Durante esse tempo todo. Estou com 23 anos de formada, ou seja, um pouco mais, 20 anos, vamos dizer assim, atuando no direito imobiliário. E, né, para você ter noção, Paulo, nesse tempo, teve um episódio bem peculiar assim, no escritório que chegou e um cliente veio e Augusto dizendo, não, mas quem entende desse ramo específico no direito imobiliário, por quê? Um parêntese aí. O direito imobiliário, você sabe que é super abrangente. Né? Não adianta a pessoa dizer, não, eu sou especializada em direito imobiliário, eu sei o macro, mas a gente, ainda dentro do direito imobiliário, a gente tem que saber o mínimo. O que a Erika faz de melhor? Isso, incorporação, regularização, enfim, o que é que a gente faz de melhor? E naquela matéria que o cliente tinha trazido, no escritório, eu de fato era a pessoa especializada, né? Mas ele tinha marcado com o meu sócio, beleza. Ele disse, não, vamos, eu vou estar lá também, mas, enfim, expliquei tudo, passei toda a segurança, tal, do caso, nanã. Aí no final eu disse, entendeu todo, seu fulaninho? Não, doutora, entendi tudo, entendi toda a estratégia, entendi, acho que a senhora está certíssima, não sei o quê, mas eu queria ouvir a opinião do seu sócio. E aí, nesse momento, ou você se impõe ou você se impõe. Porque por mais que eu tivesse ali, fosse perder o cliente, mas eu não conseguiria mais desenvolver um bom trabalho para aquele cliente. Porque também, mulher tem uma coisa, assim, eu digo, a gente tem umas peculiaridades também. Pisou no meu calo, pronto. Eu sou ótima, maravilhosa, mas não piso no meu calo não, que aí eu sou a pior possível. Então, nesse mesmo momento também eu disse, olha, com licença, entendo sua posição, mas vou deixar aí o senhor doutor Augusto, eu tenho alguns outros afazeres e saí da reunião. Então, Augusto já sabia ali que era meu sinal de que esse eu não atendo, de jeito nenhum, não me peça para fazer uma procuração em nome desse senhor que eu faço.
e que realmente não fiz, e a gente não atendeu ele, né? O fato é que a minha bandeira hoje dentro da OAB é muito mais da especialização do direito imobiliário, é também de fomentar e engajar cada vez mais mulheres e que elas entendam a força dela nesse setor produtivo da sociedade. Entendeu, Paulo? É que elas saiam da caixa e entendam que podem e devem estar em lugares de falas tão importantes, em mesas de negociações, porque a gente vê tanta negociações sendo realizadas de grandes empreendimentos que só tem homens na mesa. Por que não ouvir uma mulher que tem um outro olhar e que com certeza vai ter opiniões tão importantes e tão técnicas quanto aqueles outros homens, tá entendendo? Então, Total. minha bandeira é essa para que, eu digo sempre, para que minhas filhas não passem pelas dificuldades que eu passei, para que tantas outras meninas não passem pelas dificuldades. E hoje, assim, eu muitas vezes eu não me enxergava com nesse, com esse olhar, assim, que as pessoas olhavam e me viam, até que uma Uma líder, advogada, exatamente, eu uma líder. não me via de jeito nenhum. Aí uma advogada chegou para mim e disse, Érica, você foi essencial na minha vida e contou uma história que eu fui referência para ela. Então, ali eu acho que caiu a ficha e disse, rapaz, se eu tô nessa posição, se eu tenho esse olhar dessas advogadas mais novas, dessas pessoas que estão ao meu lado, de referência, eu tenho que dar o exemplo. Porque não adianta só falar, a gente tem que dar o exemplo. Aonde quer que a gente esteja, seja numa reunião com um cliente aqui no meu escritório, seja num grande congresso. Você tem que, aonde quer que esteja, em qualquer lugar de fala que você esteja, você tem que fomentar e tem que demonstrar a necessidade e a força e a técnica que a mulher tem na área do direito imobiliário. Mas eu estou falando demais, né? Eu acho que você já Não, está assim, não. nem Nossa, será. o super importante o que você está falando, e inclusive você acabou trazendo um ponto que já estava aqui agendado para a gente conversar, que era justamente o teu posicionamento. Você tem um posicionamento muito forte nas redes sociais em relação a isso, e assim, eu acho isso tão necessário hoje dentro do mercado. A gente está falando de um mercado assim, e esse problema da mulher muitas vezes não, várias vezes ser vista como inferior só pelo fato de ser mulher e a gente tem isso em todos os mercados, só que a gente está falando de um mercado, talvez o mercado mais tradicional, ou um dos mercados mais tradicionais que existem, né? Então, assim, Exato. e hoje a gente já tem no meio da advocacia, a gente já tem o quê? 51, 52% mulheres no setor, né? Então, Sim, assim, a gente já tem estatisticamente mais mulheres no setor no meio dos advogados, né, do que homens. E a gente precisa ver essa representação na prática, né? E na prática a gente vê, na verdade, a liderança, as pessoas que estão ali na cabeça dos movimentos enfim, nas melhores cargos e melhores posições, a gente vê muito mais uma predominância de masculina e que a gente sabe que isso tem que ser e mudado não porque reflete e não reflete exatamente, até. porque se você dissesse isso num setor que tem 15% mulheres e, sei lá, o resto homens, tudo bem, mas você está falando de um setor que, na verdade, tem mais mulheres agora né, do que homens. Ali, um percentual pequeno ali de diferença, mas é um percentual que já mostra que precisa ter mais esse equilíbrio, né? E eu acho que é tão importante você deixar esse exemplo e você deixar essa mensagem de se posicionar, porque pode ter certeza que tem muitas mulheres que
estão sofrendo com isso, né? Até além da área do direito imobiliário, da advocacia. Mas, assim, é muito importante esse exemplo que você deixa. Para você ter noção, assim, tirando um pouco do olhar da advocacia e voltando para o mercado como um todo, salvo engano, assim, mas eu tenho quase certeza, quase 100% de certeza que as corretoras de imóveis só foram aceitas como corretoras em 1980. A partir de ou seja, há Sim. pouquíssimo tempo foram autorizadas a poder serem corretoras de imóveis. A Tirão cresce. Isso é, assim, um absurdo. E hoje, a quantidade de corretoras especializadíssimas aí, que a gente vê no mercado. Recentemente, em março, eu participei de um evento fomentado pelas Corretoras Arretadas, que é um movimento capitaneado pela corretora Zélia da Garra, né? Zélia é uma, eu digo que ela também é um exemplo que eu tenho para mim como uma pessoa que ela tem um pouco mais de idade que eu, mas eu sei o quanto ela lutou para chegar e para fomentar isso. E hoje ela ter grupos. Veja, ela tem vários grupos, esse segmento de corretoras arretadas tem vários grupos de WhatsApp, assim, estourados, com milhares de corretoras se engajando no movimento. E quanto mais a gente se dá a mão, quanto mais a gente fomenta isso, a gente dá mais força para aquela que está mais fragilizada, a dizer não, não é assim. Doutora Érica deu lá um depoimento nesse sentido, Zélia também deu, doutora Janaína, que estava nesse evento, também se posicionou nesse sentido. Então, é isso que a gente tem que mostrar, tá? E quanto mais a gente tiver forças, e o que eu disse nesse evento para elas, minha gente, e não é só a gente estar aqui e falar da boca para fora. É aqui, eu vou fazer um negócio imobiliário, vou. Por que eu não vou dar prioridade a achar uma corretora? Uma corretora especializada, ao invés de eu chamar um corretor. Vou, por quê? Porque aquela corretora, com certeza, teve bem menos oportunidades de estar no negócio daquele do que um corretor até menos especializado que ela. A questão é de oportunidade. Então, não adianta a gente tratar, não, hoje as mulheres têm muito espaço, hoje as mulheres já conseguem tanta coisa. Isso é meritocracia. Está lá quem tem o mérito. Minha gente, só tem mérito quem tem oportunidade. Eu sou branca, vim de uma família com boas condições, mas e tantas outras, e mesmo assim tive muito menos oportunidades do que um homem branco, tá? Quanto mais uma mulher negra de periferia ou não, só pelo fato de ser negra, né? Com certeza vai ter muito menos oportunidades do que eu. Então a gente tem que começar a dosar e fazer com que essas pessoas, né, que tiveram menos oportunidades, elas passem a ter a oportunidade. E aí sim, quando todos tiverem oportunidades iguais, a gente pode falar em meritocracia, mas não no momento em que as oportunidades para as mulheres é X e para os homens é 10 vezes X. Entendeu? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. É se juntar, é dar as mãos. A gente saiu desse evento, conheci uma empresa maravilhosa, duas meninas super empreendedoras que fazem essa parte comercial, da parte comercial de construtoras, incorporadoras imobiliárias. E minha gente, eu quero conhecer o negócio de vocês. Eu quero conhecer o negócio de vocês porque eu quero fazer negócio com vocês, tá? Eu quero dar oportunidade, não que vocês não tenham, vocês são excelência no que vocês fazem, mas quanto mais eu puder mostrar que essa empresa de duas administradoras tem
tanta competência de dar um suporte no comercial de um negócio imobiliário, ela vai ter muito mais oportunidades de negócios do que vamos dizer, uma empresa simplesmente masculina, simplesmente porque tem 2 homens lá à frente, é que vão ter mais oportunidades porque vão no canteiro de obra. E mulher não vai no canteiro de obra? Vai também no canteiro de obra, não é? Semana passada, a gente fez um evento também na Comissão de Direito Imobiliário, que também eu já convido a todos, quem quiser participar e conhecer da Comissão de Direito Imobiliário, lógico que é uma comissão ligada à Ordem dos Advogados do Brasil, então é uma comissão voltada para a advocacia, né? Então, os advogados que militam nessa área ou não e que queiram conhecer a área, quiserem fazer parte da comissão, é uma comissão aberta, né? Que a gente traz várias discussões e temáticas. Mas voltando, a gente fez uma discussão falando sobre o ISD, né? Trazendo para o Brasil a ASG, que é ambiental, a responsabilidade ambiental, social e a governança dentro do setor imobiliário. Aqui em Recife, pouquíssimas pessoas falam em ASG. Tá? E a gente trouxe uma incorporadora, né, que tem um exemplo lindo de ASG incorporada dentro da política da empresa. E um dos papéis que eles têm é de fomentar exatamente a entrada da mulher no mercado imobiliário, sejam pedreiras, como qualquer uma para atuar na obra, marceneiras, pedreiras, eles qualificam essas mulheres, eles levam essas mulheres para as obras deles. Além do pessoal do escritório, mas pessoal do escritório é mais fácil do que chão de obra, verdade, é mais fácil, mas a gente consegue, se a gente quiser e tiver uma força, a gente consegue fomentar esse tipo de política para as empresas que a gente presta serviço, sabe, Paulo? Eu sempre digo assim, que o advogado, ele tem um papel muito importante nessa concepção, trazer essa concepção até de responsabilidade social para o seu cliente. Dizer, vamos sair da caixa. A gente tem que trazer responsabilidade social, pensar no ambiental, pensar na área ambiental, pensar na área social, pensar na governança, nas questões de compliance, né? Enfim, hoje em dia tudo passa por uma questão de responsabilidade mesmo, porque se a gente não pensar no ambiente, daqui a pouco a gente não tem mercado imobiliário para a gente atuar, a gente não tem mais o objeto principal do fomento do nosso mercado, tá? Então, esse tipo de responsabilidade, e a mulher está dentro e deve estar inserida dessa responsabilidade social de toda e qualquer empresa, tá? O mercado de trabalho do direito imobiliário, ele tem que trazer a mulher em qualquer dos seus setores, seja chão de obra, seja a corretora, seja a advogada, seja o pessoal administrativo, enfim, tem que dar oportunidade. Não, e muito importante você estar falando isso, e é interessante porque, por exemplo, eu tive a honra, a oportunidade de conversar com você pessoalmente, né, e ver lá a sua breve apresentação lá no primeiro curso do SESD que eu fui. Só não foi pro meu curso. Você foi pro meu? Não, eu não conhecia o SESD naquela época. Tá vendo? Pro meu você não foi. Mas o próximo eu vou com certeza. E eu sei que vai ter um congresso agora, né? Então, gente, você que está ouvindo, tanto no Spotify quanto no YouTube, todos os links da Érica e do SESD eu vou colocar aqui na descrição. E aí, se você tiver no Spotify, vai ter o link lá para você acessar. E aí, todas as informações que você quiser, você pode buscar lá. Inclusive, vou deixar também o link do congresso para vocês darem uma olhada, tá? E aí, duas coisas que eu queria comentar, né? Deixa eu continuar nesse assunto. E eu acho importante todo esse contexto que você está trazendo, porque, assim, a gente precisa também influenciar a sociedade
principalmente através do exemplo. Então, assim, quando você tem mulheres na liderança, quando você tem projetos, iniciativas que incentivam a presença e a participação da mulher, você começa a criar exemplo para essa geração, para as próximas e para a gente tentar mudar essa realidade que, como você falou, há alguns anos, para ser corretor de imóveis, a mulher não poderia, ela não podia. Cara, hoje, para a gente pensar nisso, é um absurdo. Né? Só que mesmo podendo hoje, a gente sabe que tem várias dificuldades que a mulher enfrenta simplesmente por ser mulher. Nossa, eu acompanho hoje, eu estou totalmente assim imerso no mercado imobiliário hoje, né? E eu acompanho corretoras, corretores ali, e muitas vezes as corretoras elas sofrem coisas, tratamentos por clientes homens, que é outro assunto que se a gente também for entrar, vai ser 3 horas de O podcast aqui, mundo, porque o assim, mundo. aí você para de. Você tá ali exercendo a tua profissão e você ainda tem que sofrer algum tipo de assédio ou alguma coisa por conta de que muitas vezes na cabeça de alguns clientes isso é normal ou tem que ser assim. E assim, a sociedade hoje a gente está trazendo esses assuntos mais para discussão, então isso é um ponto positivo, mas a gente ainda tem um caminho enorme para seguir. E eu acho que a principal lição que você deixa aqui é posicionamento. Eu acho que independente se você hoje está na sociedade, se você hoje está na internet, se você não está, mas assim, é você trazer esse posicionamento e você dita muito bem esse exemplo de realmente de você falar, de você se posicionar e não é de você aceitar, por exemplo, o exemplo que você trouxe do cliente. Você se posicionou e você disse, cara, isso aqui eu não aceito. E não vai faltar cliente, sabe? Porque quando você se posiciona, você afasta certos tipos de pessoas, só que você também atrai outros tipos de pessoa Sim, que vão sim. se conectar com a tua mensagem, né? Sim, sem Sim, dúvida, sem dúvida. Veja, eu sempre digo que é um caminho sem volta, entendeu? E total. um caminho bom que você está trilhando, né? Mas veja, até quando eu assumi a comissão de direito imobiliário há 4 anos. E logo que eu assumi, sempre, em toda reunião, eu chego, a gente tem uma reunião ordinária mensal, e eu chego e digo boa noite a todas e a todos. Sei que meio que seria desnecessário, mas eu quero sobrelevar a presença das mulheres e vou dizer. E na terceira ou quarta reunião, até mesmo alguns colegas chegaram dizendo: vai continuar dizendo boa noite a todas e a todos. Aí eu vou continuar dizendo boa noite a todas e a todos até o último dia que eu for presidente dessa comissão. Então, vocês vão ter que me engolir igual a Zagalo. E sabe o questionamento que eu me faço também? Por que isso por que isso incomoda? Pois Sabe? é. Tipo, Uhum. você mudou o padrão, você quebrou o padrão, certo? Ah, ela tá falando todos e todos, beleza, mas por que isso tem que incomodar? Sabe? Porque Uhum. você não tá desmerecendo ninguém, você só tá Não. realmente se posicionando e criando uma atenção, chamando uma atenção para um ponto muito importante que a gente sabe que tem uma deficiência hoje na sociedade como um todo, né? Então, eu sempre tive uma amiga que ela é psicóloga, né, Bia. Ela não vai estar escutando esse podcast aqui não, porque ela está numa área que não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Mas ela me esclareceu muitas coisas quando eu era, sei lá, 10 anos, quando eu estava ali iniciando na minha faculdade de arquitetura, que eu sou arquiteto por formação, né? E aí Eita, que maravilha. ela Adoro essa sempre. área, viu? Pois é, eu nunca cheguei a atuar exatamente como arquiteto. Eu sempre fui o cara Aham. da tecnologia, então eu sempre fui o cara que estava por dentro dos softwares, programação visual para arquitetos, e aí depois eu fui para a área do marketing, né? Hoje eu tenho uma empresa de Inclusive, estou marketing. fazendo um mestrado nessa área.
Olha Estou aí. fazendo mestrado na MDU, em desenvolvimento urbano, que eu Olha aí que sou, legal. tô Olha fazendo. aí que A legal. gente, olha, eu digo, o pessoal fala, Érica, pelo amor de Deus, para de se meter, tu não tem mais tempo para nada. Eu digo, pois é, meu filho, mas parece que agora eu me encontrei. Olha, estou amando, amando, Isso é o amando. importante. Princ- E outra coisa, e muita gente, Paulo, desculpe ter até lhe Não, não, interrompido, por favor, por mas é favor. porque eu peguei o gancho aí da sua e falar do mestrado que eu estou fazendo agora, para você ter noção. Eu cheguei lá, eu sou a única advogada, os outros todos são arquitetos, porque pode, não tem restrição Total, de total. ser, né? Mas como é um mestrado da Federal e ligado ao CAC, né? Ao Centro de Artes e Comunicação, então todos são arquitetos, urbanistas, né? E eu entrei lá e sou a única advogada. E além do mais, para o pessoal ainda me olhar de cima a baixo, ainda sou advogada do setor imobiliário, que é tudo que eles não querem ver na frente deles, que acham que acabam com o mercado. E Sim, assim, e sim. meu discurso lá é sempre muito tranquilo em dizer assim, ó, veja, o advogado imobiliarista, o setor imobiliário, ele não necessariamente, você está tirando vamos dizer, de um tempo atrás. Mas hoje em dia existe essa responsabilidade social, ambiental, isso tudo que a gente estava falando agora há pouco. E que o advogado imobiliarista bom mesmo, ele tem que sair da caixa e começar a pensar de qual forma o empreendimento do seu cliente não atropele o desenvolvimento urbano ou que mais que agregue ao desenvolvimento urbano de forma sustentável, saudável. Então, é um outro olhar, é um olhar de fora para o direito, para o setor imobiliário, entendeu? É dizer assim, a gente pode andar de mãos dadas o desenvolvimento urbano, o direito urbanístico, ele pode andar de mãos dadas com o direito imobiliário. Eles não necessariamente são antagônicos. Não, a Total. gente pode chegar. Precisa ter a iniciativa privada, os empreendedores construindo, fazendo as construções, construindo os empreendimentos. Precisa, por quê? Porque é um setor importantíssimo para o fomento de empregos, né? E da economia no nosso Total. país. Ao mesmo tempo, tem que se haver uma mitigação aí, uma responsabilidade na social ambiental, na equação desses dois vieses, do direito imobiliário e do direito urbanístico, de proteção à cidade como um todo, né? Então, eu estou Total. apaixonada, apaixonada, Não, apaixonada. que legal, que legal. Eu acabei ali, depois que eu terminei a faculdade, como eu falei, né? Eu me envolvi ali com tecnologia, depois eu fui para a área do marketing, e aí eu acabei me distanciando um pouco e agora eu volto à minha empresa, né? Porque assim, eu sempre tive o desejo de trabalhar dentro do mercado imobiliário. Então eu Certo. nunca gostei muito da área de arquitetura que vai para decoração, que vai. Não, tudo isso é muito Sim. bonito de ver, mas eu sempre gostei mais da parte de, cara, vamos pensar na cidade, vamos pensar ali em soluções de moradia, soluções mais macro, né? Macro. E aí, o que é que aconteceu? Eu saí, fui para a área de tecnologia, depois me descobri ali no marketing digital, então comecei a estudar estratégias, apliquei, iniciei ali na área de infoprodutos. Então, hoje a minha principal especialidade são infoprodutores, então pessoas que têm um treinamento, curso online, especificamente online, né? Então, como você Hum, gerar audiência, aumentar as vendas. E aí, depois de um uhum. tempo, eu comecei a trabalhar com negócios físicos, né? Então, clínicas, enfim. E aí eu disse, e foi justamente, eu acho que foi bem parecido com o movimento que você passou também no teu escritório. Que é, cara, eu atendo aqui geral, né? Só que é muito desgastante você atender de maneira geral, porque você acaba não se especializando em nada e você tem Isso. muitas demandas diferentes, enfim. E aí eu decidi pegar a minha empresa, a Mínimo Marketing Digital, e eu decidi focar especificamente ali no marketing imobiliário. Então, desde o finalzinho ali de 2013, a gente está especializado nessa área. E Hum, assim,
quando você falou, eu me conecto muito com isso, né? Então é bem interessante. E eu gostaria, na verdade, de deixar aqui um elogio ao trabalho que vocês fazem no SESD, tá? Então vamos lá. Você falou uma coisa muito importante. Você falou da questão de que quando as pessoas falarem em direito imobiliário, eu quero que elas lembrem do nosso trabalho, eu quero que elas lembrem, enfim. E uma das principais formas, a sua carreira, ela demonstra muito isso, né? Então, além de você estar totalmente envolvida nas ações, nos movimentos ali do mercado, vocês também tomaram uma iniciativa de justamente pensar ali no SESD. E hoje, para quem está ouvindo e ainda não conhece, tá? O SESD ele tem um podcast, então eu vou deixar o link aqui do podcast para vocês conferirem. Os cursos eles são totalmente abrangem temas muito relevantes do mercado e o último agora que a gente foi realmente traz uma inovação da lei que eu acho que foi ano passado, né? Uma lei que foi Isso, ano final do passado. ano passado. Pronto, final do O ano Marco passado. Legal das Garantias. Foi. Exatamente. Então traz assim uma atualização muito interessante para o mercado e tudo isso contribui justamente com essa criação de marca que você planeja para você, para sua empresa. E eu só tenho a elogiar isso e realmente a parabenizar vocês, porque realmente isso com certeza vai ter um impacto muito grande. E tem um impacto muito grande não é nem agora, no médio e longo prazo, o impacto disso vai ser absurdo, sabe? Assim, tipo, e não vai ser um impacto só regional, é um impacto onde todo o Brasil com certeza vai enxergar dentro de tudo que você está fazendo, tá, Érica? De verdade. Oh, que bom ouvir isso, Paulo, porque é muito difícil empreender no Brasil, você sabe É, disso. é muito É difícil. muito difícil, é A gente muito chora difícil. às vezes. Às vezes eu choro, às A vezes eu gente choro. chora. Mas assim, deixa eu dar a César o que é de César aqui. O SESD, né, o Centro de Estudos de Direito Imobiliário, ele foi um curso que ele foi um sonho, na verdade, de Augusto, que é meu sócio, meu esposo, que E antes que da será um dos pandemia, próximos 2016, convidados. pronto, ótimo. E em 2018 ele pensou exatamente em fazer cursos curtos, mais voltados para profissionais da área que queiram se especializar naquele tema específico, não é, Paulo? Como você mesmo até já participou de 2 cursos nossos, assim, Paulo sempre super atento, a gente olha para ele, ele está lá anotando tudo e muito atento. Por quê? Porque veja, como eu digo ali, até na network, no coffee que a gente faz, eu digo assim, se eu na época que eu tivesse começado, eu tivesse tido essa oportunidade de ouvir de profissionais que têm a prática, a experiência prática, trazendo, ó, isso aqui a lei diz isso. Mas se for por aqui não vai dar certo. Tem que pegar aqui a direita, dobrar a esquerda, porque você tem que fazer de outra forma para o negócio dar certo, né? Então são dicas realmente, eu não gosto nem de dizer nem dicas, porque dica é tão mínimo, são informações tão Direcionamentos. preciosas que a gente dá da nossa prática. A gente errou tanto para aprender e a gente está exatamente trazendo para as pessoas, né? Eu digo as pessoas que estão lá nos ouvindo no SESD, né? O primeiro curso foi sobre locação de imóveis, porque realmente eu me especializei em locação e, inclusive, dou aula em pós-graduação na área de locação de imóveis. Até essa semana eu recebi um convite também para ser árbitra nessa temática. Por quê? Porque consegui o que eu queria. Pensar em locação, a pessoa me disse, né? O colega me disse, pensar em locação, eu não poderia pensar em outra pessoa que não fosse Érica Lossi. Eu disse, oh meu Deus, que coisa boa ouvir num mercado tão vasto aqui de Pernambuco e que bom estar sendo lembrada dessa forma, né? Mas é isso que eu digo, é a gente achar o nicho, é se achar no mercado e dizer como você achou no seu marketing. Não é fazer marketing digital. Sim, beleza, marketing digital, empresas de marketing digital tem 300 mil.
certo? Mas empresas de marketing digital imobiliário ligada ao setor imobiliário, por quê? Porque você vai saber as dores dos consumidores do seu cliente. E você sabendo as dores dos consumidores do seu cliente, você vai poder vender o seu cliente de uma forma que as outras empresas não conseguem vender. Não Total, é? total. Então, no SESD, a gente exatamente busca esse nicho, é dizer, ó, pessoal, tem que se especializar. É chamar os corretores de imóveis, né? Dizer, minha gente, tem que se especializar, tem que saber também um pouquinho de legislação. Não é para vocês atuarem. Muitos corretores fizeram, Érica, mas meu curso de locação, disseram, Érica, mas você traz aqui muita coisa de legislação também e tal. Eu digo, vocês têm que pelo menos saber, olha, Ter isso noção. existe na lei. Não é minha seara para o seu cliente, Total. mas eu tenho um advogado que eu vou indicar que vai lhe dar um suporte fático. Mas pelo menos o cliente vai dizer, não, olha aí, que corretor antenado, porque ele sabe o que é que a Total. legislação traz. Para você ter noção, Paulo, foi final da semana passada, me chegou um contrato de locação de uma imobiliária famosíssima, que na verdade uma amiga minha tinha me pedido, Érica, que eu estou locando tal. Eu digo, não, eu vejo o contrato para você, né? Pensava que era um contrato padrão, mas eu disse, tá. Comecei a fazer os ajustes no contrato. Quase me tremendo, porque eu digo, eu não acredito que o pessoal está fazendo referência a uma lei que ela já foi revogada por outra lei. Aí eu olhe, mexi no contrato quase todo. E ainda disse a Meu Deus. ela, eu disse, olhe, eu acho que eles não vão mudar nada. Resumindo, ela me deu a devolutiva dizendo, Érica, eles acataram tudo que você botou. Ou seja, eles devem ter colocado, a partir daquele momento, deve ter usado o contrato que eu refiz deles. Eu prestei o serviço de graça, mas eu não consegui. Veja como é que uma imobiliária de renome utiliza um contrato com a legislação ultrapassada. Total, total. Veja, é um descuido com o seu cliente imenso. Essa minha amiga, ela não deixou de locar, por quê? Porque eu fui, vou fazer essas alterações e fui. Agora veja, uma pessoa que locou, teve um problema com aquela locação, vai precisar judicializar ou tomar qualquer atitude. Vai chegar no judiciário com isso, aí sai uma sentença do juiz. Não, o contrato está regido por uma legislação revogada e que não há mais em vigor, então aquelas regras que estão ali no contrato não valem mais. E aí? É Pois é. muita, é assim, eu digo assim, as pessoas elas precisam entender, os profissionais precisam entender o quanto a gente tem de responsabilidade para com o cliente da gente, né? Total. E é isso que a gente fomenta no SESD, é trazer esses pequenos cursos de temáticas que a gente sempre pede aos alunos, olha, tragam para a gente o que é que vocês querem. Por quê? Porque é mais a ânsia exatamente de quem está ali que quer ter aquela prática daquela temática, mas não tem e quer saber das nossas informações da prática naqueles casos específicos, naquela temática específica, mas necessariamente não, assim, eu até digo, necessariamente não sou eu e Augusto os professores, né? Tanto que Paulo já veio, que foi um outro professor. A gente traz um profissional da área que a gente entende que é o mais especializado para aquele tipo de negócio que vai ser tratado no curso, né? Total. Então, enquanto for algo que a gente se entenda como especialista, a gente vai estar lá à frente dando o curso, mas enquanto não, a gente vai trazer colegas de outros escritórios, de outras bancas e de outros segmentos que vão trazer a experiência prática para eles, deles, para ser passada exatamente para o nosso público. Nossa, que legal. E, gente, só repetindo, todos os links da Érica e de tudo que a gente mencionou aqui vão estar na descrição desse episódio. Érica, eu gostaria de agradecer demais esse tempo aqui que você reservou para conversar comigo. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai inspirar muitos profissionais e muitas mulheres do setor imobiliário.
E eu queria só finalizar essa conversa te pedindo para deixar uma mensagem para o mercado imobiliário. O que é que você gostaria, se você hoje pudesse enviar uma mensagem e ter certeza que todos do mercado imobiliário iriam ouvir, iriam ser obrigados a ouvir essa mensagem, o que é que você gostaria de deixar, de falar para o mercado nesse momento? Eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade também a você, Paulo. Você sabe que desde o começo aqui, quando você veio para o primeiro curso do Sérgio, eu disse, lhe vi nas redes sociais, estou gostando do seu trabalho e eu acho que a gente, quando a gente se dá as mãos, quando a gente é empático, a gente sempre traz para perto pessoas com Total. empatia, Acredito muito e nisso. fomenta. E outra coisa, não é você crescendo que vai me deixar para baixo, não. Tem espaço para todo Exatamente. mundo. Tem espaço Exatamente. para todo mundo. Conhecimento. Muita gente chega para mim e faz assim, mas Érica, como é que tu estás trazendo o teu ouro para trazer para o pessoal do SESI? Minha gente, conhecimento é para ser externalizado, é para ser propagado, é para quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento que eu tenho, mais o meu serviço vai estar especializado. Mas a gente Total. vai poder sentar numa mesa e cobrar os honorários efetivamente devidos, sem aviltamento de honorários, né? Enfim, então eu acho que a educação, de fato, muda a vida de qualquer pessoa, né? Total. E oportunidades. Então, o que eu gostaria, né, de deixar aí para o mercado imobiliário é que o mercado imobiliário se abra cada vez mais para as opiniões femininas nos grandes negócios. Por quê? Porque a gente tem muito o que agregar tecnicamente e de uma visãozinha, vamos dizer, um pouco mais humanizada e feminina, que tanto é necessário para tantos negócios. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar, Paulo. É isso. E, gente, mais uma vez, muito obrigado, Érica. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui. E até o próximo episódio com mais uma entrevista aqui no Mentes Imobiliárias Podcast. Muito obrigado, Érica. Até mais. Um abraço, até mais, um abraço a todos.